Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, com muita alegria que eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém. Eu convido os amados irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17, eu vou ler dos versos 16 até o 24. Repetindo, livro de 1 Reis, capítulo 17, versos do 16 até o 24. Assim nos diz a palavra do Senhor: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. E agora a segunda parte, 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua fidelidade e pela revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor derrame sobre mim a tua unção, Senhor, sobre os meus lábios, para que da minha boca saiam somente palavras do teu coração e não do meu coração. E eu te peço também, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha neste momento abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para que possamos aplicar a tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. O porquê ou o para quê? Amados, por quê é um questionamento muito natural na nossa vida. Vivemos perguntando o porquê nos acontecem as coisas. Grandes homens de Deus na Bíblia fizeram esta pergunta.
Por exemplo, Gideão, em Juízes, capítulo 6, verso 13, ele diz: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Jó, no livro de Jó, capítulo 3, nos versos do 11 ao 16: por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? E mais adiante ele diz: por que não me sepultaram como criança abortada, como a um bebê que nunca viu a luz do dia? E o nosso próprio Mestre Jesus, em um momento de grande aflição em sua natureza humana, ele disse, em Marcos capítulo 15, versículo 34, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Quantas vezes eu mesmo já perguntei a Deus por que estar passando determinada situação. Quem sabe você que está aqui essa noite também tenha passado pela mesma experiência de não entender o que está acontecendo na sua vida e ficar perguntando por quê. É uma reação muito natural quando a sua vida repentinamente ela passa do milagre para a calamidade. Foi o que nós vimos neste texto que acabamos de ler. Voltando um pouco antes, você está com a sua Bíblia aberta, quiser me acompanhar, no capítulo 17, eu vou parafrasear aqui a Bíblia por causa do tempo. A partir do verso 8, diz: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Amados, nós vamos encontrar neste texto o que acontece. Deus colocou realmente Elias no deserto, e lá primeiro mandou que ele fosse junto a um ribeiro onde os corvos o alimentariam. O impossível, o sobrenatural. Você já viu corvo ser garçom e alimentar todo dia uma pessoa no meio do deserto? Esta é a provisão do nosso Deus. É lá no deserto que Ele permite que a gente passe, que Ele manda a provisão. Mas começou a faltar também água naquele local, e nós vamos encontrar Elias ainda no deserto, recebendo o cuidado do Senhor, que o mandou procurar a viúva, que ficou conhecida como a viúva de Sarepta. E diz aqui: vai a Sarepta, que pertence a Sidom. E eu fui ver no mapa aonde fica Sarepta, onde fica Sidom, e fica na margem praticamente do mar Mediterrâneo. Sarepta é uma cidadezinha que ficava próximo de Sidom, fica na Fenícia. Por que isso é importante? Pensa comigo, esta viúva de Sarepta, ela não era do povo de Israel, ela era uma mulher fenícia, ela não era crente, vamos dizer assim. Os irmãos estão entendendo que Deus mandou o profeta se esconder junto a uma mulher lá na Fenícia, que esta mulher não conhecia Deus, ela não servia ao Deus de Elias, ela era ímpia, e Deus usa até o ímpio nos seus propósitos para poder atender o servo dele, e mandou que Elias fosse procurar esta viúva. E é interessante porque ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali a mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. A água ela foi buscar. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Os irmãos perceberam? Ela reconheceu nele um homem de Deus, e diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não é o meu Deus, é o teu Deus. Ela falou Senhor
Senhor teu Deus. Ela não era crente, ela era uma ímpia, mas ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 pedacinhos de madeira, 2 lenhas, e vou preparar esse resto de comida para mim e o meu filho. E aqui, preste atenção, ela ia preparar aquele pouquinho para ela e para o filho, comê-lo-emos e morreremos. Chamo sua atenção para esse detalhe. Ela diz: eu vou preparar esse restinho de comida para mim e para o meu filho. Ela tinha um filho, era uma viúva que tinha um filho. Certamente ela não tinha mais ninguém por ela, porque ela só tinha aquele filho pequeno e só tinha aquele restinho de farinha. E ela disse: eu vou preparar isso para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer, porque eu não espero mais nada, eu não acredito em mais nada. Agora eu só tenho na minha vida a expectativa de morrer, porque nada vai acontecer aqui para mim e para meu filho. Ela não conhecia o Deus de Elias, por isso ela disse: eu vou fazer isso e eu e meu filho vamos morrer. Chamo sua atenção, ela aparentemente estava resignada com a morte dela e do filho. Aparentemente sim. Ela entregou os pontos e o filho ia morrer. Concorda comigo? Ela entregou os pontos aqui: eu e meu filho vamos morrer. Mas Elias disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e se negou a fazer? Não. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Pensa comigo, a mulher é ímpia, só tinha aquele pouquinho de farinha. O homem de Deus diz: o Senhor está te dizendo que a farinha da tua panela não vai faltar. E essa mulher foi, pela palavra do homem de Deus, fez segundo o que o homem de Deus disse a ela. De onde ela tirou essa fé? De onde? Porque ela obedeceu. E aí eu quero chamar a sua atenção que fé e obediência andam de mãos dadas. Ela teve fé e obedeceu. Se ela fosse outra, pensa comigo, ela diria: eu vou nada, eu vou lá pegar o último alimento que eu tenho e vou fazer para você, eu nem te conheço. Você serve um Deus que eu não sirvo, eu não tenho nada contigo, por que é que eu... Mas não, irmãos, ela teve fé na palavra do homem de Deus, sendo uma ímpia. A fé é um dom de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Deus falou pelo profeta. Deus colocou a fé no coração daquela mulher, e ela foi e fez, e Deus é fiel. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. E o 16, que disse aqui, termina a primeira parte: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. A palavra era de quem? Do Senhor. Por intermédio de quem? Do profeta, do homem de Deus. Pensa comigo de novo, aquela mulher estava pronta para morrer, ela e o filho, não tenho mais nada. Quando ela ouviu a palavra, quando ela teve a sua fé despertada em seu coração, e ela obedeceu a palavra do Senhor, foi vitória. E a farinha da panela não faltou, conforme a palavra do Senhor. Aconteceu aqui uma bênção, aconteceu aqui um milagre.
Eu imagino, e você pode imaginar também, a alegria desta mulher, vivendo aqueles dias ali com abundância. Não estava faltando mais nada para ela, Deus estava presente na vida dela. Mas é assim que acontece na nossa vida. Pense bem, às vezes a gente está vivendo momentos que parece que está lá no alto da montanha, é só vitória, é só bênção, mas o que acontece? Sem a gente menos esperar, uma calamidade. E eu não estou falando aqui de calamidade que aconteça para quem está em pecado, porque muitas vezes a gente plantou algum espinho, vai colher espinho, e às vezes fica se queixando que está na provação, e na verdade não é aprovação, está colhendo aquilo que plantou. Às vezes as pessoas confundem isso, porque se você planta espinho, vai ter que colher espinho mesmo, mas as pessoas não querem, aí fica se queixando: estou na prova, estou sendo perseguido. Elias estava sendo perseguido por Acabe, por Jezabel, teve que fugir, foi para o deserto. Deus estava cuidando dele no deserto. Elias estava se queixando, estava murmurando? Estava não, estava passando por tudo aquilo ali, porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Eu quero te dizer nessa noite, para você que veio aqui e que está passando por uma provação, medite em nome de Jesus. Primeiro, se você está passando pela provação, procure fazer um exame de consciência para ver se por acaso aquilo ali não é consequência de algo que você mesmo produziu, que você plantou. Que é para não ficar às vezes perguntando por que para Deus, quando você já sabe. Irmão, o plantio é opcional, mas se você plantou, a colheita é obrigatória. Nesse quadro que nós estamos vendo aqui, eles estavam então nesse momento na benção. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Irmãos, e o que ela fez? No verso 12, nós vimos que ela estava resignada. No meio da seca e da fome, aquela viúva estava preparada para aceitar a morte. Olha que contraste, que coisa maravilhosa aqui esse contraste da Bíblia, para a gente até fazer uma reflexão da nossa vida mesmo. Ela já tinha entregue os pontos, estava pronto para morrer. Do verso 12 para o 18, o que aconteceu? Ela estava na bênção, mas aí o filho morreu. Ela não estava pronta para o filho morrer antes? E por que agora, quando o filho morreu, qual foi a reação dela? Ela se irou. Ela estava resignada antes, mas agora ela se irou. Não é impressionante isso? Quando o filho adoeceu e morreu, ela teve um ataque de ira e foi acusar Elias de ser o responsável pela tragédia. No verso 18, na parte A, diz: então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Ela foi cobrar o homem de Deus. Que fiz eu? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ela colocou a culpa em Elias, que Elias tinha matado o filho dela. E ela também teve um sentimento de culpa. A morte traz à tona a culpa. Ela diz: vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade. Então meu filho morreu por causa da minha culpa, por causa do meu pecado. Porque eles tinham nessa época, que é importante que se frise, esta crença de que a pessoa passava por uma tribulação porque estava em pecado. E nós sabemos que nem sempre é assim. Nem sempre é assim, como nós vamos ver nesta mensagem. Esta aqui é uma visão errada de Deus. Uma visão errada de Deus porque vê Deus como um Deus vingativo que pune. Com muita frequência nós fazemos duros julgamentos e logo imaginamos uma associação entre o pecado e a calamidade. Em vez disso, nós deveríamos enxergar Deus, amados, como um Deus que pode usar todas essas coisas para a sua glória. Nós precisamos ver Deus não como um Deus vingativo, mas como um Deus que usa as circunstâncias, que usa o que Ele quiser
para a sua glória. Qual é a visão correta de Deus? Deus é soberano. Em tudo Ele tem um propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tem um propósito nisso que você está passando, e você está perguntando para Deus por quê. Eu gostaria de sugerir que você mudasse. Em vez de ficar perguntando por quê, pergunte para quê. Provavelmente Deus nunca vai lhe dizer por quê, porque Ele é soberano, Ele tem um propósito em tudo. Agora o para quê vai lhe revelar o que é que Ele está fazendo na sua vida. Para quê? Que você está passando por essa tribulação, por essa provação. Para quê? De que maneira você deve então reagir à calamidade? Vamos aprender com Elias na palavra de Deus. No verso 19, nós vimos que após a acusação daquela mulher, o nosso querido profeta, o nosso Elias, ele não se defendeu. Veja na palavra, ele ficou dizendo: não fui eu. Ele ficou dando explicação para ela, irmãos. Não deu não. Não adianta muitas vezes, quando a gente é injustiçado, quando a gente é acusado injustamente. Se você é um homem de Deus, se você tem consciência que você está no centro da vontade do Senhor, se você tem certeza, convicção de fé, que você está agindo conforme aquilo que Deus te ordenou, prepare o lombo, porque você fatalmente vai inquietar, vai incomodar alguém. Elias estava dentro da vontade do Senhor, ele estava fazendo conforme Deus lhe ordenara, e a mulher acusou ele: a culpa é tua, meu filho morreu por tua causa. No verso 19, o que é que nós vamos aprender com ele? Ele não se defendeu, mas ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima. Olha que coisa linda. Ele podia ter feito alguma coisa, o que ele ia fazer ali na frente da mulher? Não podia, porque ele ia até dar um show de repente ali na frente das pessoas. Chama os vizinhos, venham ver o que eu vou fazer aqui, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Mas não, ele não se defendeu, pegou a criança em seus braços e o levou para cima. Para onde? Para o quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou na sua cama. Primeira lição: quando as pessoas ferem alguém, normalmente elas descarregam toda a sua raiva sobre o inocente, que em muitos casos é aquele que está mais perto, e muitas vezes é o mais querido. Faça um exame de consciência. Será que muitas vezes você não tem descarregado a sua ira com aquela pessoa que está mais perto de você? Você briga com o seu patrão no emprego e vem e descarrega na mulher em casa, ou nos filhos, ou no amigo. Quantas vezes a gente faz isso? Meu Deus. Primeira lição: não adianta se defender. Se isso acontecer com você, não responda emocionalmente, não tente defender a si mesmo. Feche a sua boca e faça como Elias. O que é que ele fez? Ele pegou o problema aí que a criança estava morta. Ele pegou o problema, foi para o seu quarto, fechou a porta e o apresentou a Deus. Pega o teu problema, vai para o teu quarto e fala com Deus. Não adianta você ficar falando com outras pessoas, não. Que se você ficar depositando a tua esperança no homem, o homem é falho. Leva para Deus, vai para o teu quarto, vai para o teu lugar de oração, vai para aquele lugar em que você está acostumado a encontrar com o Senhor. Vá conversar com Deus, particularmente. Os versos 19 e 20 diz: então clamou ao Senhor lá no silêncio do quarto dele. Ele e Deus, na intimidade com o Senhor: ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Ele perguntou por que aqui.
para Deus: por que o Senhor afligiu esta viúva, matando-lhe o filho? Ele fez uma oração aqui errada, viu, meus irmãos? Com todo respeito a Elias, porque nós não somos ninguém para questionar o Senhor. Ele é Deus, Ele é soberano. Esta oração, eu não tenho o menor receio de dizer que foi uma oração errada, mas Deus é tão maravilhoso que dentro dos seus propósitos, mesmo quando nós às vezes vamos questionar o Senhor, Ele é fiel, releva e nos responde. No verso 21, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Irmãos, eu destaco aqui 2 coisas importantes. Primeiro, ele fez o gesto 3 vezes. Sabe o que é isso? Perseverança. No gesto dele, ele estendeu-se 3 vezes. Foi uma vez, levantou-se e orando. A resposta para ele, que era um homem de Deus, também não veio de imediato. Tem um tempo. Ele podia ter desistido. Será que eu ou você não desistiríamos? Você acreditaria que você conseguiria fazer a alma daquela criança retornar àquele corpo? É a segunda coisa que eu vejo aqui: perseverança e convicção de fé. Porque ele fez, ele acreditou. Se ele não acreditasse, ele não tinha feito 3 vezes e orado ao Senhor e pedido: rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Meu irmão, isso é o impossível diante dos nossos olhos. Qual é o impossível que está na tua frente, que você não está acreditando que Deus pode fazer o impossível? O possível o homem faz. É por isso que Ele é Deus, porque Ele é quem faz o que o homem não pode fazer. Ele faz o impossível acontecer. Está aqui, mas você precisa ter fé, você precisa perseverar, você precisa ter intimidade com Deus, você tem que ter vida no altar, e aí sim, fé e convicção. E o que é a fé? É a certeza das coisas que não se vê, mas que se sabe que vai acontecer. Isso era a fé de Elias. Deus ouviu e atendeu a oração de Elias. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. Ele desceu com a criança e o deu à sua mãe. Está aqui a tua bênção, mulher. Ele disse: vê, teu filho vive. Meus irmãos, eu quero lhe dizer que você precisa reservar um lugar para se encontrar com Deus, ir para esse lugar, colocar o teu problema na presença do Senhor de todo o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Fé, coração. É impossível para você, mas não é para Deus. A oração intensiva e persistente, que está de acordo com a vontade de Deus, faz a diferença. Deus fez o milagre, aquela criança reviveu. E aqui a resposta da viúva, para a gente encerrar, nos versos 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aqui você está vendo o para quê. Para que aquela mulher passou por aquela situação? Ela estava na bênção, o filho morreu. Por quê? Deus não disse por quê, mas Deus disse para quê. Você já entendeu para quê? Lembra que eu disse que era uma mulher fenícia? Lembra que eu disse que era uma mulher ímpia? Lembra que eu disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Ela ouviu a palavra e a fé se instalou em seu coração.
mas precisava solidificar. Ela precisava ter experiências verdadeiras com Deus. E a experiência verdadeira com Deus, quando ela viu a glória de Deus na vida dela, quando ela viu a glória de Deus acontecer naquele lugar, a fé ficou para sempre no coração daquela mulher, porque ela disse: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Essa mulher deixou de ser ímpia, essa mulher, ela passou a ser crente. Meu irmão, você é o que nessa história? Você é a viúva de Sarepta? Ou você é o homem de Deus perseguido? Você está como a viúva perguntando o porquê para Deus? Às vezes você se sente como se tivesse pendurado de cabeça para baixo, e a sua pergunta natural, tal como fez a viúva de Sarepta, é: por quê? Por quê? Por quê? Em vez de ficar se lamentando, em vez de ficar murmurando por quê, faça como Elias: coloca o teu problema diante do Senhor. Você está passando por uma tribulação dessa? Você mostra que realmente confia no Senhor quando procura conversar com Deus, particularmente quando tiver as suas dúvidas a respeito do seu problema. Quando você é persistente na oração, reserva um lugar para estar diariamente com Deus. Quando você faz isso, Deus é glorificado e o milagre acontece na tua vida. Quer saber o porquê do para quê? Para que ao fim de tudo Deus seja glorificado na nossa vida. Que Deus abençoe a você e a mim, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Deus envia provações, mas conhece muito bem o teu limite. Situações são cruéis, situações que aparecem te deixando assim tão triste. Por que será que as lutas não acabam? E o dia da angústia não tem fim. Dos olhos muitas lágrimas desabam. Você diz: será que Deus se esqueceu de mim? Mas Deus conhece bem a sua vida. O teu sofrimento tem medida. É no teu limite que Deus vai agir. Falta muito pouco para conseguir. Provações e lutas não são invencíveis. Você crê no Deus das causas impossíveis. Levante a cabeça, olhe para o céu. Deus jamais te esquece, Ele é fiel. Provações, Deus envia provações. A pior das situações você é capaz de superar. Provações, Deus envia provações, mas também traz soluções. Tudo muda e vai mudar. O teu sofrimento tem medida. É no teu limite que Deus vai agir. Falta muito pouco para conseguir.
provações, a pior das situações, você é capaz de superar provações. Deus envia provações, mas também traz soluções. Tudo muda e vai mudar. Provações, Deus envia provações, a pior das situações, você é capaz de superar. Provações, Deus envia provações, mas também traz soluções. Tudo muda e vai mudar. Programa Momentos com Jesus.